Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja por sua misericórdia e pela expressão que Jesus é da misericórdia do Pai. Hoje é o domingo da misericórdia e Deus nos manifestou e manifesta a sua misericórdia, dando à igreja dois santos de especial grandeza e de particular importância. São João 23, São João Paulo II. Para entendermos bem qual o sentido da santidade na igreja, eu começo lembrando o que lemos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12. Nele, isto é, em Cristo, é que fomos escolhidos, predestinados, segundo o desígnio daquele que tudo realiza em nós por um ato deliberativo de sua vontade, para servirmos à celebração de sua glória. Nós, que desde o começo voltamos nossas esperanças para Cristo. A nossa vida, portanto, segundo Paulo nos relembrando aos Efésios, nós fomos criados para servirmos à celebração da glória de Deus. E esses nossos dois irmãos fizeram isto. E eu começo lembrando João 23. Eu me lembro, eu tinha uns 15 anos quando ele foi eleito e foi uma surpresa. Tínhamos vivido sob o período de Pio XII, um homem sério, extraordinário, quase que eu diria transparente, mas assim, de todo um estilo próprio. De repente a igreja vê o sorriso de um papa gordo, sorridente, bondoso, até foi identificado com o nome do Papa Bom, e que conquistou o mundo em pouco tempo. Com o seu jeito muito direto de falar as coisas, parecia assim um vovô que de repente todos nós ganhamos. E esse vovô cuidando então de nossa vida espiritual. E falando de uma forma simples, bem direta, como aquele avô que conta histórias para o seu filho e para a sua filha. Todo mundo dizia que seria um papa de transição, depois do longo pontificado de Pio XII, os cardeais tinham achado que seria bom um papa, já de uma idade mais avançada, que fosse como que preparar os caminhos para um outro que viesse e aí, então, realizasse aquilo tudo na igreja que era necessário realizar. Isto é, eu diria assim, adaptar a linguagem da igreja aos tempos modernos. Adaptar a linguagem, o conteúdo, o evangelho, os ensinamentos são sempre os mesmos. Mas a maneira de apresentar tudo isso tem que se adaptar a cada tempo e lugar. Um papa de transição. E esse papa, de repente, surpreende o mundo com o anúncio de um concílio ecumênico. O concílio anterior tinha se realizado em 1870. E antes disso, o concílio de Trento, no século XVI. Quer dizer, nem se tinha bem ideia clara como deveria ser o concílio. E um ecumênico envolvendo as pessoas, a igreja no mundo todo, para tratar também, entre outras coisas, até de uma aproximação com irmãos de outras confissões religiosas. E lá pôs-se a igreja a se preparar para esse novo momento que ela deveria viver. E o Papa João XXIII, que parecia assim ser um papa que ia passar com seu sorriso e ir embora, de repente ele deixou para a igreja algo extraordinário. A gente vê, quando um homem como ele é um homem de Deus, Deus se utiliza dele para fazer aquilo que humanamente ninguém havia programado. O Concílio Ecumênico Vaticano II, que foi assim a grande graça para a igreja no século XX. E ele, quando ele morreu, foi assim uma manifestação belíssima, mostrando que ele havia conquistado o coração do mundo. Em 1963,
E o mundo todo agradeceu esse Papa, que com seu sorriso, com a sua bondade, manifestou o Deus que é rico em misericórdia. João 23, São João 23, ele deixa para a igreja essa certeza. A fé é algo sério, a religião é algo sério, mas ela pode e deve ser expressa, revestida de bondade, de carinho, de alegria. E foi marcante uma noite quando, rezando com fiéis na Praça São Pedro, véspera do concílio, da abertura do concílio, ele disse para as mães ali reunidas, mães de pais, quando chegar em casa, dê um beijo no seu filho, no seu neto, diga que o Papa mandou. Então aquilo marcou profundamente a vida de todos. E João 23, ele agora, São João 23, enriquece a igreja para nos ensinar. Jesus deve ser seguido com alegria, com bondade, com amor. É hora de rezar em frente à estátua gigante de João 23. Aos pés dos Alpes italianos, a cidade natal do Papa se prepara para o dia 27 de abril, quando ele vai se tornar santo, ao lado de João Paulo II. É a primeira vez na história que 2 papas são canonizados juntos. Apesar de ser menos conhecido do que João Paulo II, João 23 tem um papel fundamental no catolicismo, ao modernizar a igreja nos anos 60. Nenhum lugar lembra mais do homem chamado de o Papa Bom do que Sotto il Monte. A cidade chegou a adicionar João 23 em italiano ao seu nome oficial. Ele lançou uma revolução no bom sentido da palavra. O Concílio Vaticano II foi uma revolução. As mudanças realmente tinham de vir de uma pessoa que visitou e conhecia o diferente, como a Bulgária, o mundo ortodoxo, a Turquia ou o islamismo. Beninha e seus amigos foram honrar o Santo Padre na casa onde ele nasceu em 1881. Um lar simples, no qual Angelo Roncalli cresceu com 2 irmãos antes de mudar de nome e se tornar o chefe da igreja em 1958, posto que ocupou até a morte em 1961. O Papa Francisco agilizou a canonização, aceitando apenas um milagre atribuído a João 23, em vez dos 2 requeridos no processo para a santidade. A figura de Papa Giovanni é davvero uma figura da scoprire e da riscoprire. A figura do Papa João tem de ser descoberta e redescoberta. Preparamos visitas para crianças, para jovens que desejam aprender sobre paz, tolerância e unidade a partir da perspectiva de João 23. Em contato com temi come la pace, la fratellanza, l'unione dei popoli. O Tour João 23 tem 12 paradas através da cidade, incluindo a capela onde Angelo Roncalli diz ter recebido o chamado divino para se tornar padre. Multidões de peregrinos são esperadas na aclamação do novo santo e o sobrinho neto dele torce para que o momento ajude as pessoas a compreender a complexidade de João 23. Ele foi mal interpretado às vezes. Eu diria que a figura de João 23 é ampla. Ele não era apenas um bom pregador, mas também um chefe de Estado real. A cidade está ficando pronta para a festa, que deve receber 25.000 pessoas. Um momento único de glória para o Papa Revolucionário e para Sotto il Monte Giovanni XXIII.